Boa noite, pessoal aí do Instagram. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje a gente vai fazer uma live super diferente e dinâmica também, né? Eu convidei um meu amigo fisioterapeuta aí pra gente poder bater um papo bem tranquilo e bem distrativo, né? Vamos aguardar um pouquinho aí, as pessoas estão entrando. Vou aguardar o Rodrigo também, que vai estar com a gente aqui conversando um pouquinho sobre dor de cabeça e cervical, um assunto que tanto eu quanto ele a gente gosta bastante de estar debatendo. Certo, pessoal? Vamos aguardando aí um pouquinho que... Dá boa noite pra Tereza, dá boa noite pra Aline. Boa noite, Tereza. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda à nossa live. Vamos lá. Esperar o Rodrigo. Aguardando aí poder o Rodrigo entrar pra gente estar conversando. E esse frio aí que tá pegando todo mundo de surpresa. Acho que ele entrou aqui, ó. Entrou. Rodrigo, se você tiver aí já, faz favor aí, dá uma... Pede pra participar aí que a gente já aceita você. Pra gente poder bater esse papo. Beleza? Friozinho hoje aí tá bom, né, pessoal? Pra gente ficar aí tranquilo na live aí pra acompanhar esse bate-papo. Salve, Tiagão. Salve, salve, Rodrigo. Boa noite. Obrigado, meu querido. Boa noite. Obrigado você novamente pelo convite. Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje e vou estar apresentando também uma pessoa que é um camarada meu, muito gente boa. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre qual a relação de dor de cabeça, a cefaleia, com a dor cervical. E você, está curioso para saber? Então acompanha aí a live. Rodrigo, obrigado pelo poder participar aqui comigo da live hoje. Conte um pouquinho da sua experiência nesse tema que a gente está abordando, conta a sua experiência também e fala um pouquinho de você aí pra gente. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vamos lembrar o pessoal aí, tem aí esse aviãozinho aí, ó. Clica aí, chama mais gente para participar com a gente. Bom, Tiago, obrigado pelo convite. Eu sou fisioterapeuta. Então, desde o início da minha formação, eu sempre gostei dessa área de reabilitação neuromusculoesquelética, né? E desde o início também, após a minha formação, eu já fiz uma pós na Unicamp em ortopedia e trauma. Então, antigamente separava muito essas áreas, né? É bem Sim. segmentado. É só ortopedia, é só isso, né? E hoje, falando do estudo da dor, isso acaba englobando um pouquinho de tudo, né? Eu tive a oportunidade de participar como tradutor dos dois primeiros cursos de dor crônica da Clínica Singular aqui em Campinas, dos colegas lá, os médicos que são especialistas em dor, o Charles e o Fabrício. Então, eu participei como tradutor ali, foi em 2012, se não falha a memória agora, é o primeiro curso. O frio tá me deixando meio esquecido hoje. O frio realmente está pegando todo mundo de jeito. Eu não sei quem está em Mas... Campinas, mas aqui tá frio. É. E aí, Thiago, lá eu, né, conheci, aí a gente teve vários professores vindo de fora para falar sobre dor. Tinha também a turma lá do Instituto São Melo, lá que eu conheci o Rodrigo Vasconcelos, né? Um amigo hoje. E desde essa época eu comecei a aprofundar mais no estudo da dor. E lá também eu entendi o papel do psicólogo no tratamento para dor. Eu tinha, na época, acho que eu atendia 5 psicólogos, que eram amigos, e eu cheguei em cada um deles, você está interessado em trabalhar com dor, e entrar nessa especialidade de estudar mais focado? E aí quem topou o convite foi a Marilisa, que está aí comigo já, né? Já andamos juntos aí. Então, acho que já está indo para talvez uns 4 anos que a gente estuda aí semanalmente artigos aí relacionados à dor, né?
Então, mais específico ao tema, Thiago, eu sempre trabalhei o seguinte, quando um cliente me procurava, era uma queixa, era uma dor no ombro. Então, eu ia lá, buscava na literatura científica o que tinha de mais atual para tratamento de ombro dentro do diagnóstico. É joelho. Então, eu sempre gostei do desafio de tratar todo o corpo. E cada vez que vinha, né, algum diagnóstico, eu estava ali sempre procurando estar a par das evidências mais atuais, né? E aí eu fiz uma especialização em fisioterapia manipulativa do Instituto Manuel Concept da Austrália. Então, aí uma média de 10, 12 cursos. E aí, assim, sempre você trabalha a fisioterapia manual ortopédica para todo o corpo, né? Então, e também para cervical, né? E nessa época foi quando eu conheci a professora Gwen Ju, que é uma das maiores referências aí como fisioterapeuta, né? Em tratamento de lesão de chicote, né? Para quem não sabe o termo, né? Quando você sofre um acidente, ou chicoteia o pescoço, que é muito comum, um acidente de carro, né? E tive num congresso, eu acho que foi um congresso internacional de físio musculoesquelética, acho que 2012 também. Aí lá fiz um curso com ela e depois adquiri o livro dela já, e aí comecei a estudar mais sobre dor cervical, né? Sobre dor de cabeça. E aí, né, no dia a dia também, vindo clientes, né? Eu diria que eu acho que na época eu tinha talvez uns 40% dos meus clientes tinham queixas, né, me procuravam com queixa de dor cervical, né? E aí, né, vai indo a prática, vai indo a rotina. Aí a professora Gwen, ela veio dar o último curso dela antes dela aposentar aqui em Campinas, porque ela foi professora do Sérgio, um outro colega aqui, o Sérgio Marins, aqui de Campinas, né? Então ele trouxe ela para Campinas. E aí ela falou que estava sendo o último que ela ia aposentar, então 30 anos de pesquisa, 35 em universidade e esses 30 anos de pesquisa dedicado a esse tema, né? E eu perguntei para ela, né? A gente conversou, eu falei, professora, por que você escolheu esse tema, né? Por que a cervical, né? E ela disse que no início da graduação dela, ela começou começou um grupo de pesquisa na Austrália que estava querendo, né? Eles estavam vendo muito acidente de carro e parte de, vamos chamar de sequela, né? Era dor cervical crônica, né? Então ela falou que aí ela entrou com esse grupo de pesquisa, daí que desenvolveu muita coisa para que a gente tem aí, né? Com certeza, né, Rodrigo? Cortando um pouquinho, só falando, pela vivência que eu tenho também, você falou de 40% aí que você atende, mas acho que hoje, né, pela situação que a gente vive também, pelo fato não só da modernidade, né, mas a história aí do home office que veio praticamente quase para ficar em muitos estabelecimentos, Uhum. tenho acompanhado muitos casos de pessoas que sofrem de dor cervical e muitas vezes a dor cervical vem gerando alguns outros desconfortos, né, como dor de cabeça, enxaqueca e dores referentes a outras regiões do corpo, né? Certo. Então, que eu pude perceber que cerca de 70 ou 80% das pessoas hoje estão sofrendo muito com problemas relacionados à dor cervical e consequências, né, aleatórias, como a gente vai falar aqui hoje. Em relação a tudo isso, você pode falar que as dores, as pessoas têm de enxaqueca, pode também estar relacionado à dor cervical? Ou para você, você acha que isso não tem relevância? Na verdade, tem total relevância, né, Tiago? É legal a gente deixar claro aí, né, para o pessoal que está acompanhando a gente, boa noite para quem está chegando agora aí, que existe uma total relação, mas não quer dizer que sempre elas vão acontecer juntas, né? Tiago, quando a gente fala de enxaqueca, cefaleia, né? Foi o nome Sim, que a gente usou, o nome técnico, né? Então, para quem está aí e não sabe o que é cefaleia significa dor de cabeça, apenas o nome técnico, né? E eu contusão. acho que a gente, para simplificar, Tiago, eu gosto de pensar nas três divisões mais simples que a gente tem, né? Onde eu tenho o quê? Eu tenho uma enxaqueca, certo? E depois, né, que é o sinônimo para dor de cabeça muito forte. Então, popularmente, a pessoa tem alguma dor de cabeça
Se ela está achando que é muito intensa para ela, ela vai chamar de enxaqueca. Isso já popularizou, né? São questões de terminologias, né? Um pouco diferentes. E aí a área de grande atuação do físio é essa dor de cabeça que é gerada a partir da coluna cervical, que é a chamada cefaleia cervicogênica, né? De origem da cervical. Então eu acho que é legal a gente primeiro começar para os nossos ouvintes aí, né? Deixar claro, né? Eu sempre falo, live eu gosto de falar, não ficar muito termo técnico, de falar simples, né? Simples para a pessoa poder entender legal o que a gente quer propor aqui, né? Então, a cervical é muito comum, né? A gente ter pacientes, né, que desenvolveu uma enxaqueca a partir de uma dor cervical e existe também a contramão disso, né? Agora, existe, infelizmente, muito erro de diagnóstico também, né? Às vezes o paciente ele acha que ele tem né? Porque ele tem a sensação na cabeça, ele acha que é enxaqueca. E Thiago, eu acho interessante a gente trazer aquelas diferenças mais básicas para o pessoal fazer uma diferenciação, né? Que a enxaqueca, como diagnóstico, ela assim, obrigatoriamente, de acordo com os critérios, né, de definição, ela vai pegar o quê? Geralmente ela vai pegar um lado só da sua cabeça, né? Então, se você sente na parte toda, dos dois lados, então a gente já começa a descartar com o nome de diagnóstico de enxaqueca, né? E já a cefaleia cervicogênica, né, que é essa dor de cabeça da origem cervical, geralmente você vai ter o sintoma dos dois lados. Então já começa uma separaçãozinha simples, né? Tanto que o enjoo era um clássico, né, Tiago? Falava assim, se não tem enjoo, era só enxaqueca. Hoje a gente sabe que temos as descrições aí já nos estudos, que há pessoas também que sofrem com uma cefaleia cervicogênica que também tem enjoo, né? Então, exatamente. É o que eu falo. uma pode levar a outra, total relação. Né? Sim, e uma coisa legal também, que as pessoas acabam falando que a dor, minha dor é na nuca, minha dor é na lateral, ou minha dor é na região frontal. Muitas vezes, as pessoas têm muita dor na parte da nuca, né? Que é muito devido à tensão que eles colocam na região da cervical muito forte. E normalmente as pessoas acham que, dependendo da localização da dor de cabeça, já vão falando que é enxaqueca, né? Não vão colocando, dói qualquer região, já vão falando que é enxaqueca. Mas não, normalmente, 90% das vezes que a dor, né, é na parte da nuca, é muito relacionada à tensão, né? São as três básicas, né? Então vamos falar da enxaqueca, vamos falar da cefaleia cervicogênica, né? E nós vamos falar da cefaleia tensional, que você falou, que provavelmente, né, no nosso dia a dia aí de atendimento é o que é mais comum as pessoas terem, né? A tensão na região cervical, né? Você citou aí a relação do home office, a pandemia, o estresse, né? Então, modernidade que a gente vem tendo a também. gente falou um pouquinho disso na outra live também, né? Nessas causas, sim, né? Causas quem não não acompanhou físicas, outra né? live, né, eu até vou dar uma dica aqui, Rodrigo, que acho que quem não acompanhou outra live é legal estar acessando também a página lá do seu Instagram para estar acompanhando a live e ter continuidade o que a gente está propondo aqui hoje, né? Legal. Só acessar lá e assistir, tiver dúvida, né? Enviar dúvida pra gente. Então, Tiago, a outra coisa que a enxaqueca, ela tem aquela que eles chamam de áurea, né? Que é comum a pessoa com enxaqueca, ela começar a ter, parece que ela tem a percepção, parece que tem uns piscar de luz, assim, né? E isso geralmente é uma queixa que acompanha a enxaqueca, mas não acompanha a cefaleia cervicogênica ou a tensional, né? Porque, pelo menos nos casos que eu atendi, eu ainda não peguei uma pessoa que tendo os dois diagnósticos. E você falou aí, né? As pessoas descrevem vários sintomas, é isso, mas realmente é aquela anamnese, né? Boa avaliação, da gente sentar e ouvir o nosso cliente, o nosso paciente falar, a gente colher todo o histórico, depois a gente passar para os testes clínicos para realmente fechar o diagnóstico, né? E o problema, né, amigo? Você sabe que, infelizmente, uma coisa que atrapalha muito é a automedicação, né? Então, a pessoa tem uma dor, o que ela fala? Não vou lá no físio, não, né? Não vou, já começa a tomar medicação para dor aí, que aí, às vezes a hora, um dia que ela não dá conta, ela vem, a bola de neve já cresceu, né?
entendeu? É que, na verdade, a dor é que ela começa levinho, vai tomar um remédio ali e vai melhorar. Só que aquilo lá vai agravando de uma tal maneira que o remédio não vai fazer mais efeito, né? E eu tenho E a gente pegado sempre fala que muito. dificilmente trata a causa, né? A É, medicação, né? eu tenho pego muitos casos, nesses últimos tempos, de bastante cefaleia tensional, devido a toda essa situação, né? E as pessoas estão relatando bastante desconfortos, porque o pescoço, né, a nossa coluna cervical, ela está tendo um movimento muito mais, como que eu posso colocar assim, tão avantajado nesses últimos tempos de ficar movimentando para todos os lados e forçando também a postura, e as pessoas não estão dando conta de como está esse dia a dia. Existe alguns exercícios assim que você pode estar colocando aqui, não só para mim, mas os pessoais, o pessoal está acompanhando a live, que pode estar melhorando também o desconforto dessa dor cervical e um pouco também da cefaleia. Ô, Thiago, eu estava lendo uma pergunta aqui, vou falar para você perguntar de novo, desculpa, porque eu concentrei numa pergunta que entrou agora aqui, amigo. Vamos lá. Fala de novo, por favor. O que eu quero falar assim, ó, como a gente vem vivenciando muito as pessoas com dor cervical e com bastante cefaleia também, existe algum exercício específico que você acha pertinente ou que é valioso, que a gente pode estar passando por... Eu repito a pergunta se for pertinente, vamos lá? Assim, ó, dor cervical e cefaleia estão em momentos muito tensos na nossa dia. Qual Certo. exercício ou quais exercícios que você pode estar colocando para as pessoas estar conseguindo minimizar tanto a cefaleia quanto a dor cervical, que vão ajudar a combater, eu quero dizer, minimizar mesmo um pouco o desconforto. O que elas podem estar fazendo auxiliando, além dos nossos auxílios, tá? O que elas podem estar fazendo também para poder ajudar ou minimizar essa dor. Certo. Eu acho que primeiro a gente começa citando, né, a literatura e depois as nossas preferências ou as nossas práticas, né? Por exemplo, a literatura científica cai um pouco de tudo, né? Falar aí de musculação, corrida, esportes, pilates, yoga, né? Então, a literatura, ela diz que de uma maneira geral, né, todos eles vão trazer um benefício, mas e às vezes a pergunta fica isso, né? Mas, tipo, mas qual que é o melhor? Então eu sempre começo o seguinte: olha, a melhor é aquela atividade física que você gosta, primeiro. Segundo, aquela que você pratica regularmente. Porque na atividade, né, em toda atividade física, vai ter o quê? Padrões de movimento, né? Vai ter o quê? Vai ter aumento do débito cardíaco, aumento da sua frequência respiratória, né? Então, eu sempre gosto de começar, Tiago, trazendo isso, né? Primeiro, conscientizar que precisa ser o quê? Precisa ter a prática regular, né? Antes de eu falar daquele qual que você sugere, o que é melhor, né? E aí, existe, então, acho que é importante frisar isso, existe a relação, né? Que as pessoas, geralmente, que têm mais queixas, quando você vai analisar o histórico, elas estão ali, tá faltando, estão devendo ali, tá negativo essa prática, essa prática regular, né? A OMS fala, né? Óbvio. Três, já né, fala quatro, daqui uns dias com certeza vai estar falando de cinco vezes por semana que você deve se exercitar, certo? O que eu, na minha prática, eu uso, Tiago, é relacionado ao exercício do método Pilates, né? Temos Sim. aí inúmeros exercícios aí de artigos científicos, né? Que às vezes tem um nome, mas às vezes muda o nome do método, ali ele tem outro nome, né? Quando eu vou utilizar aqui com meus clientes, uso bastante exercícios do método Pilates, né? A cada dia, Thiago, a gente tem visto que a literatura científica ela vai mostrando o quê?
muito mais do que só pensar qual exercício vai trabalhar, se eu estou com atenção nesse músculo, qual que vai trabalhar só esse? A neurociência tem mostrado para a gente que o foco nosso deve ser muito mais no global, né? Mais no corpo todo. Agora, isso não tira o mérito que alguns exercícios específicos, né, que já foram estudados, têm algum efeito em algum músculo ali, em algum músculo aqui, né? Pode falar. O que eu Pode acho me cortar a legal hora que você também. quiser. Não, beleza. O que eu acho legal, mesmo a gente tendo exercício específico, né? Pelo menos eu penso assim, eu vejo assim, a gente tem que trabalhar a parte específica sim, porém a gente tem que ter a consciência que o global, o restante que está em volta também, tem que ser focado. Não adianta você trabalhar o X, se o Y e o Z não está funcionando. Então, assim, eu fiz essa pergunta propositalmente mesmo, porque eu sei que muita gente que está, às vezes, acompanha, ou o próprio profissional que está acompanhando também, às vezes acaba trabalhando só a parte específica e esquece do restante. Sim. Então, a gente tem que trabalhar mesmo de uma forma global, pegar toda a região que tem que ser trabalhada. É só o pescoço? Não, é o pescoço, é o ombro, é o braço, é cervical, e não esquecendo de outras regiões. Então, eu vejo dessa forma, eu trabalho dessa forma, trabalhando não só a parte específica, mas o restante também. Depois, fala a pergunta que estava aí para você, para a gente poder também dar uma debatida aí. Tá, eu vou voltar aqui. Ô, Thiago, eu acho que é uma coisa interessante que a gente, como fisioterapeuta, né, a cada dia a ciência está mostrando isso, né, que existe o papel da fisioterapia manual, onde o fisioterapeuta lá vai colocar a mão com o paciente, existe isso, né? Mas a ciência tem mostrado muitos benefícios da terapia, que é o hands-off, né? Ou seja, aí que vai voltar o quê? Para movimento, né? Então, por exemplo, os primeiros estudos que foram investigar qual o efeito de exercício aeróbico para dor. Então, vamos falar de dor cervical, poderia ser dor no ombro. Ou seja, botava uma pessoa numa bicicletinha e vão pedalar, né? Vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, se torna um exercício aeróbico. E aí eles foram, né, estudar qual o efeito. Poxa, olha, alivia a dor. Aí, a gente vai falar vamos falar de uma ferramenta, o exercício aeróbico, né? Aí você tem estudos de dor o quê agora? Vamos falar se a gente abrir agora o buraco negro da respiração, né? Hoje, essa semana mesmo, até postei lá no Stories lá, ó. Tô lendo um livro aqui novo de um autor que escreve sobre Eu mindset, vi, sobre respiração, né? eu vi. Então, você vê só o efeito de você, né, respirar, focando nos movimentos do tronco, né? Usando aí o que a ciência chama de meditação, né? Que é você só colocar a sua atenção ali naquele momento. Você pratica isso, você tem o quê? Alívio de dor, você tem liberação de analgésico opioide, né? De neurotransmissores ali que trazem relaxamento. Então, eu acho que a gente tem que jogar limpo isso, né? E falando de exercício específico, né? A gente sempre respeita a sensibilidade ali do nosso cliente, né? Por isso que às vezes, mas é aquele mito, né, Thiago? Mas a pessoa fala assim, não, mas se eu for fazer exercício vai doer. Então, calma, a gente tem que graduar, né? Por isso que às vezes tem que ser o trabalho manual da fisioterapia, né? E aí você entra com exercícios, eu vou te dar para eu passar a bola. Vou falar mais uma coisinha. Por exemplo, eu citei aí essa linha de pesquisa da professora Gwen Gill da Austrália, que foi, né, onde nasceu a técnica de estabilização, que é o quê? E ainda tem cada dia mais estudos saindo da importância dos flexores profundos. Então, tem exercícios que são muito simples, né? Onde o cliente lá, a gente vai ensinar que ele vai ativar aquela musculatura que está inibida por dor, ou né, às vezes já está lá, não funciona há muito tempo, né? E aí vai questão de segurar, manter 10 segundos, repetir 10 vezes, 3, 5 vezes ao dia, né? Específico, né? Só isso você causa um relaxamento dos superficiais. Você citou aí, você tem muito caso tensional, né? E aí essa Sim, tensão bastante. é o que causa a inibição dos mais profundos, né? Então a gente vai juntando técnicas. Então, por exemplo, eu uso muita coisa bem focada de fisioterapia específica, mais clássica, né? E depois eu vou partindo por exercício de pilates, onde vai ter movimento, começar a movimentar o tronco, distribuir as tensões, né? Essa é a parte do nosso dia a dia, né? O que eu percebo também, Rodrigo, muitos pacientes meus têm bastante região na parte de trapézio, escápula, devido não só por questão de tensão muscular, mas também
por acabar forçando muito naquela postura que a gente acaba ficando muito com o pescoço para frente, né? Na tal da girafa, né? Certo. E normalmente o que eu acabo vendo de trabalho, que eu faço bastante liberação miofascial para tentar soltar esses nódulos, esse tensionamento. E ao mesmo tempo a gente fazer alguns exercícios de elevadores de ombro, fortalecer trapézio, fortalecer os tensores flexores do pescoço. Então as pessoas hoje até têm um pouco mais de percepção, mas elas estão sofrendo muito, né? Com o nosso dia a dia, né? Com tudo que a gente vem passando também, né? Certo. Então, o desgaste está muito forte. Então, dentro da minha aula, dentro do meu trabalho, eu acabo usando não só a parte da físio, mas o Pilates, mais exercício de reeducar, de fortalecer. E eu gosto também de trabalhar bastante a parte da região abdominal para as pessoas poder estar tentando respirar melhor usando a parte do diafragma para poder conseguir travar também um pouco o pescoço. Então, eu gosto muito desse foco, né? Juntar um pouco de tudo, não só parte do pescoço em si, mas parte abdominal também, eu vejo que é muito pertinente e importante para poder. Não sabia que a enxaqueca... Ô, Thiago, como travou aqui, eu só estou lendo o que a Paula escreveu aqui que você pediu. Ela disse que eu não sabia que a enxaqueca é dor de um lado só. É uma coisa que a gente comentou aqui. Aí tem aqui a Helena. Toda pessoa que tem enxaqueca se fecha em um quarto escuro. Isso resolve? Quer falar? Ó, eu vou falar, depois você complementa. Eu acho que isso, assim, não resolve 100%, minimiza um pouco o quadro, porém, eu acho que dependendo da gravidade da situação, né, a pessoa pode ter uma enxaqueca leve, uma enxaqueca moderada ou um pouquinho mais severa, pelo pouco que eu sei, nesse sentido de distribuição. As pessoas que têm uma enxaqueca mais severa, é muito mais conveniente fazer isso, que ela acabou de falar, né, de entrar no quarto escuro e se fechar. Eu, particularmente, resolve um pouco, não é 100%. Eu acho que tem que ter mesmo a execução do pescoço, a prática do exercício para funcionar. As crises de enxaqueca, elas, vamos dizer assim, elas em média, elas chegam a durar de 4 horas, algumas até aí passar de É 24 dia, né? horas, né? E cada pessoa tem uma sensibilidade, óbvio, né? E é comum, sim, Helena, essa queixa dessa fotossensibilidade, né? Sensibilidade à luz, né? Então, sempre a gente tem aquelas perguntas clássicas para a gente começar a dividir, entender o que a pessoa está sentindo para a gente, né? Sempre pergunto Direcionando. primeiro, né? Tipo, você tem enjoo, tem mal-estar, a luz te irrita quando, né? Quando você está começando, quando você está com a queixa, com os sintomas, né? Então, realmente, isso é muito comum, principalmente quando está, né, na crise, né? Quando está grave, né? E aí, realmente, às vezes, a pessoa precisa mesmo ir lá por um momento de repouso. Só que eu quero aproveitar isso, Thiago, para dizer que é o seguinte, né? Eu já atendi vários clientes que às vezes ficou num tratamento, né? Tinha o diagnóstico só com a enxaqueca e ele ficou só com o médico e medicação. Então, o que eu queria aproveitar a nossa live aqui para a gente orientar que é importante você também fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, né? Porque hoje pelo menos assim, eu falo, a grande maioria dos que passam com os colegas médicos que vêm, é o físico que realmente está mais fazendo a avaliação física clínica ali, de vértebra por Fica vértebra, da na hora cervical, da ali. torácica. Então, é importante você procurar, você que está com essa queixa, você procurar um fisioterapeuta aí especializado nessa área, para também ter essa lente dele, né? Não só, não menosprezando de maneira nenhuma, na verdade a gente tem que trabalhar junto, né? Porque casos de Exatamente. enxaqueca mesmo, a enxaqueca propriamente dita, vai provavelmente precisar de uma medicação, né? A gente sabe aí da alteração no sistema central, então tudo a gente tem que ver quais são as melhores ferramentas, né? Mas não deixar de fazer uma avaliação criteriosa com o físio, né?
porque é o que a gente falou no começo do início, né? Às vezes tem alguma coisa que passou, parece que errou o diagnóstico, né? Ou também a dor cervical está sendo um gatilho para piorar essa enxaqueca, né? Ou a cefaleia tensional ou a cervicogênica, né? Que é muito comum, Sim, entendeu? sim, porque tudo está relacionado. Então, uma está vindo um pouquinho da outra, já está vindo, daí vai gerando um aumento e gera uma enxaqueca e vai tudo piorando, né? Imagine uma bolinha que vai virando uma bola de neve. Então, assim, pode realmente ficar no quarto escuro? Pode, realmente é importante, mas tem que agregar mais outras coisas para poder funcionar realmente o trabalho. Certo. Ô, Thiago, eu estou atendendo uma cliente que ela já sofreu, acho que de 4 a 5 acidentes de carro, né? E chicoteou o pescoço, né? E aí, a pior queixa dela era o quê? Enjoo, vômito, né? Chegava quase a vomitar. Então, é o seguinte, fiz a primeira avaliação com ela. Aí eu falei para ela assim, olha, e ela estava assim, estava muito sensível, até para deitar na maca para eu fazer a avaliação, foi difícil, ela só conseguiu deitar de lado, né? Nós fizemos até agora 3 atendimentos, mas assim, como o sintoma tá tão assim, a flor da pele, né? Esse enjoo dela, só deitar, mexer a cabeça rápido, eu falei para ela assim, olha, seria importante a gente fazer também uma avaliação do seu labirinto, eu gostaria que você procurasse um otorrino, tá? Ô, Rodrigo, só cortando um pouquinho, eu quero aproveitar que você falou do labirinto, jogar uma coisa junto. A labirintite, nesse caso, também pode dar origem à dor cervical. Eu acho legal a gente estar colocando isso, já que você colocou do labirinto, que eu acho Aham, muito pertinente também a gente tocar nesse assunto, que convivo com pessoas que têm o labirinto atacado, certo. que têm crises e que muitas vezes não sabem como se proceder, só na base do medicamento mesmo. Lógico que a gente tem que ter um cuidado maior, mas eu acho legal você continua falando o que você ia falar e complementa da forma da labirintite, que eu acho bem pertinente também a gente tocar nesse assunto. Certo. Ah, então, só para concluir o que eu falei dessa cliente, eu falei para ela, olha, como é que está a sua alimentação, né? Então, as pessoas, assim, a gente tem que lembrar, né, que o fisioterapeuta, a gente tá vendo, a gente não tá vendo só osso e músculo, ligamento, não, a gente tá vendo a pessoa. Aquela nossa brincadeira, né? Você trata pescoço? Eu falei assim, não, eu trato pessoas. Você trata Sim, joelho? Não, exatamente. trato pessoas. Né? Se o problema está com o joelho, nós vamos focar para melhorar o joelho. Então, depois que ela voltou depois já para a segunda sessão, né? Falei assim, vamos avaliar sua parte alimentar, como é que tá, como é que é a sua história, como é que é a sua alimentação. Aí eu falei assim, por quê? A, esse onça, mostarda, pode ser algo do estômago, a gente não pode deixar, precisa do olhar desse profissional também. Não pode querer o seu fisioterapeuta achar que sabe tudo. Ah, já fechou, é isso. Não, não, precisa disso. Então, olha só, ela fez a avaliação com o otorrino, ó, já fechou, não tem nada. Eu falei, ótimo, fechamos uma pergunta respondida. O seu labirinto está em dia, né? Porque essa sensação dela. E aí, ela passou com o médico gastro, ó, meu intestino, o estômago está em dia, beleza, fechou. Opa, não é nada, então. Então, vai trazendo, né, para a gente Vai atender. fechando Aí ela junto, passou né? com um colega médico, ortopedista, que realmente chegou no mesmo diagnóstico. Olha, você está aí com uma cefaleia cervicogênica, né? Que tem aqueles sintomas, rigidez articular. E por que eu estou citando isso? Agora vamos voltar na ponte que você falou da labirintite, né? Porque o nosso equilíbrio, geralmente, são 3 pilares que eu gosto de explicar, né, relacionados ao nosso equilíbrio. Nós temos o quê? Nós temos o nosso labirinto, que tem os sensores lá dentro, com líquido, os cílios, né, os cristalzinhos de cálcio que se deslocam, né? Então, nós temos o nosso labirinto, que é um pilar do nosso equilíbrio, certo? Nós temos o quê? O nosso reflexo oculomotor. Por isso, quem quiser depois fazer um teste, ou com certeza já fez, na hora que você fica em pé, por exemplo, numa perna só, né? Fecha o olho, parece que o equilíbrio, uma parte vai embora, parece que fica mais difícil se equilibrar, né? Então, nós temos aí a nossa visão, que coopera também para o nosso equilíbrio, temos o reflexo oculomotor aí, que tem exercício para você retreinar isso, tá? E aí nós temos o quê? Os sensores de posição na nossa coluna cervical. Então,
são 3 pilares. E a pessoa, quando está com uma labirintite, vamos dizer assim, clássica, né? O que acontece? Geralmente, se ela faz movimentos mais bruscos, isso provoca a causa dela, porque, né, ela está sensível, ela começa o quê? Travar o pescoço. E aí isso o quê? Aí isso começa a causar o quê? Uma rigidez das articulações com o tempo, né? E aí um tensionamento mais da musculatura, que aí realmente vai entrar aí que uma coisa pode gerar outra. Tiago, desde o início da live, eu estava pensando a gente deixar essa ideia clara, né? Nós temos o seguinte, nós temos essa cefaleia, né? Nós temos ela tanto a primária como secundária, né? Sim, exatamente. Então é muito comum então a pessoa ter uma enxaqueca que no decorrer do tempo, se ela não, né, tá acompanhada aí de um bom físio também, ela talvez desenvolver a cefaleia cervicogênica, a dor de cabeça também na região, né? Então é tudo ligado, né? É difícil a gente, é um desafio, né? Desafio. É um desafio para você lidar, porque assim, a cefaleia tem relação com a cervical, a enxaqueca tem relação à cervical, a labirintite tem relação com a cervical, ou seja, são 3 sistemas, né, 3 problemas que pode estar gerando uma causa só, que é a dor na cervical, que gera N desconfortos, né? Não só Certo, isso, a dor cervical, mesmo que a gente tenha tudo isso, se a gente não tomar cuidado dela, ela pode encadear para baixo. Porque sim. imagine aquele prédio que a parte de cima está começando a rachar, embaixo vai começar a arcar com as consequências. Eu Certo. gosto de falar muito isso. Então, não adianta nada a gente achar que priorizar a parte de baixo, que é importante, que vamos dar um exemplo da lombar, e deixar a cervical lá parada. Então, a Certo. gente tem que ter um conjunto que, se a cervical está ruim, se a gente tem algum problema relacionado à dor cervical, que gera outras consequências, que a gente já está falando, a parte de baixo tem que ser tratada. Se você não tratar a parte de baixo também, a parte de cima vai sobrecarregar. Eu falo muito isso porque às vezes as pessoas não conseguem perceber, o problema é só na cervical. Não, o problema não é só na cervical. A gente tem que tratar o restante do corpo. Se o restante do corpo não estiver alinhado com a sua cervical, com o seu braço, com a sua perna, dependendo do que seja, você vai ter um desequilíbrio. Então, eu prezo muito nisso. A dor é aquela, mas aonde está a dor? Qual é a origem dela? Qual é a causa? Então, eu prezo muito nesse sistema do quê? Que a gente tem que investigar realmente. Então, a minha dor cervical é a dor de cabeça, minha dor de cabeça pode ser da cervical e vice-versa, ou outros sintomas. Da onde está vindo? Oh, eu tenho uma dor no ombro, que está gerando desconforto na cervical, que futuramente pode gerar uma cefaleia. Então, eu acho que o contexto de você trabalhar todo um conjunto, eu acho que é muito pertinente, aquilo que você estava falando. Então, acho que se a gente não focar só numa coisa, a gente vai esquecer do restante. Então, eu gosto de estar trabalhando não só a parte da cervical, que a gente está colocando aqui como base, mas de trabalhar o conjunto. Porque daí a gente consegue aliviar e diminuir as tensões tanto na lombar, na torácica, ou na cervical, ou no restante do corpo. Ô, querido, olha só, tem aqui uma pessoa que escreveu aqui, a Priscila, a PS Corsa aqui, que eu conheço, que é minha cliente, que eu pratico Pilates, né? Que tem ajudado bastante. Aí ela falou ela fez uma pergunta aqui, né? Porque quando tem enxaqueca, os olhos ficam muito sensíveis, né? E o que fazer, né? Então, Priscila, quando a gente fala, geralmente você tem essa queixa no olho, a gente tem basicamente falando de estruturas que vão gerar dor na região, né? Quando você tem o tensionamento do seu músculo externo cleidomastoide aqui, né? Então é muito comum ele ter essa dor radiada para frente, né? Na região do olho, a pessoa, eu já atendi clientes que está lá tratando, nossa, parece que meu olho vai pular para fora, né? Estamos falando só do ECOM, né? Do externo cleidomastoide, músculo aqui bem importante da cervical. E nós temos também, o Thiago falou aí, né, que da experiência dele, a maioria dos casos, assim, a imagem de cefaleia é tensional, né? Então, Sim. quando o tensionamento na parte de trás aqui da cabeça, né,
lá na parte do osso, abaixo do osso occipital, nós temos ali o quê? O nervo occipital maior, né? Que ele vem de trás e ele vai meio que ramificar e inervar essa parte da frente, né? E ele aí no olho em relação à enxaqueca, tá, Priscila? Então, acho que eu espero que eu tenha respondido aí, né? É, É bom, bem isso. mas amigo, aí tem mais uma coisa que ela falou, né? Ah, em relação que o Pilates ajuda muito ela, né? Inclusive melhorou bastante o sono, né? A relação de dores. E, bom, e a gente que gosta, nós somos pilateiros, né? Gostamos. Com Eu gosto certeza. sempre de reforçar, Thiago, essa visão que o Joseph Pilates teve do tratamento da saúde com o corpo todo, né? Então, as pessoas acham, né? Pilates é só abdominal, só movimento. Não, né? Respiração, né? A gente falou na outra live, né? Sono suficiente, né? Sol para fortalecer o corpo, os ossos, né? Vitamina D, imunidade, né? Você falou da saúde mental, né? Equilíbrio de saúde, trabalho, descanso e lazer, né? Até você que gosta aí de cantar, vai cantar o que hoje? Né? E aí a Não, gente vai hoje ter eu a vou rotina cantar. de exercício. Não, se a gente Não, for você falar aqui, a gente vai ficou, até né? amanhã. A gente vai ter que marcar uma live, você cantar uma palhinha, pelo menos. Aí. Não, beleza, aí a gente Então, combina. Thiago, isso que você está falando é muito verdade, amigo. É muito verdade. Ô, Thiago, mas responde você um pouco aí, olha. Tem aqui, ó, Júlia, o Manda aí que eu estresse vou pode influenciar na respondendo. dor? Fala você um pouco aí, amigo. Qual que é a pergunta? Se estresse influencia na dor? O estresse Ó, pode influenciar na dor? eu dou com toda certeza, com muitos joinhas, com todas positividade aí. Estresse influencia muito. 200%. 200, entendeu? Joinha para, sei lá, para tantos metros aí que vocês quiserem. Ó, estresse influencia? Com toda certeza. Por quê? O estresse, como eu já falei isso na live anterior com o Rodrigo, se vocês quiserem acompanhar, siga lá o Instagram dele, que tá lá a live prontinha para vocês assistirem. O estresse é algo assim incondicional. Ou seja, ele vai estar colocando para você um aumento, um estímulo muito grande na sua região do trapézio, na região da escápula, né? Além do mais, como o Rodrigo já falou, o nosso músculo externo, que é no cleidomastoide, vai ficar muito tensionado. E aquele mesmo tempo que você fica assim, ao mesmo tempo que você está relaxado, você começa a se contrair, se apertar, e aquele músculo que ele está relaxado, ele começa a engruvinhar, a pelotar, e é onde começa a formar aqueles nódulos. Imagina aquela carne que você vai comer, que você quer desfiar, imagine o seu músculo desse jeito. Ele está bonitinho, de repente ele está virando uma paçoca. Então, essa tensão que a gente está refere ao quê? Como você lida com o seu lado emocional. Como você lida com o seu dia a dia. Como que eu e o Rodrigo estava falando agora, de brincar de cantar, por exemplo. Então, são essas coisas que você tem que minimizar para você diminuir a carga. Mas eu acho que não só isso, o estresse vai influenciar na sua enxaqueca, na sua dor de cabeça, na forma de você lidar no seu dia a dia. Então, não é só a atenção que você está jogando, é como você lida com a sua vida, como você lida no seu dia a dia, e isso vai acarretar na dor, né, Rodrigo? É isso aí. Então, e aí quais são as ferramentas, né? O movimento, respiração, né? Fazer o que gosta, né? Então tem que ter esse equilíbrio, porque o ser humano ele precisa, né, de descanso. O corpo precisa de descanso, né? O próprio descanso, às vezes não fazer nada já é uma coisa E muito outra boa. coisa que eu não falei, né? A parte do sono. Não, quantas horas é necessário a gente dormir, né? O pessoal sempre pergunta isso e sempre fala, no mínimo é legal você dormir 8 horas. Ah, mas de 6 a 8 horas é legal, padrão. Agora você vai dormir 4, 3, logicamente que aquilo lá vai acumular e vai gerar um certo desconforto na região do pescoço, na escápula, na parte mental sua. Isso vai acarretar no desequilíbrio, né? Thiago, eu sempre uso essa comparação simples falando do sono, né? Que é o seguinte: hoje todo mundo, quando assim, às vezes vai dormir, esqueceu de carregar o celular, sai para o trabalho, para a faculdade, né?
ou para passear. Aí, de repente, fala assim, gente, o celular... Aí fica aquele estresse. Ah, eu não carreguei o celular. O corpo é igual, a gente precisa de sono. Sono, né? O sono é um alimento para o corpo. Tiago, tem outra pergunta aqui, ó. Manda Enxaqueca tem aí. alguma conexão com ranger os dentes? Repete de novo que eu não ouvi direito. Enxaqueca tem alguma conexão com ranger os dentes? Sim, total. Eu acho que a parte, quando você utiliza a boca como um instrumento forte no seu dia a dia, que você range, a tensão, ela pode gerar um certo desconforto, principalmente aqui na região próximo do ouvido, né? Que vai acarretar na nossa ATM, ela vai acarretar em um desequilíbrio muito grande. Consequentemente, você vai ter uma pressão maior em outras regiões. É a mesma coisa você colocar assim, 4 pesos e utilizar só o primeiro e o terceiro e o segundo e o quarto e ficar lá parado. Então você tem que ter um equilíbrio em toda essa região. Então, se você está tensionando muita região aqui da sua ATM, consequentemente você vai gerar um desequilíbrio nas outras musculaturas, nas outras regiões, e aquilo lá vai gerar vai cair assim como um balde de água. Verdade. Amigo, tem aqui. Ah, tá. A Helena que tinha falado lá do escuro, né? Irritabilidade ali, essa fotossensibilidade. Diz que a nora dela fez tratamento com medicação e agora está bem. Que bom, Helena. Tem mais aqui, Thiago. A Bora lá. alimentação influi nas pessoas que têm crises de enxaqueca? Aí a Assim, Paula embaixo já falou: alimentação saudável é tudo. exatamente. Então, assim, se você não tem uma alimentação totalmente regrada, totalmente. Regrada que eu quero dizer, não é você proibir de comer as coisas. É você ter um controle, saber dosar a quantidade que você come de X, Y, Z, ou de carboidrato, de ferro, de doce, seja ele que for. Você tem que ter um equilíbrio. Pode influenciar? Sim, pode. Tudo que a gente está falando aqui tem relevância. A enxaqueca, a dor de cabeça, a própria dor cervical, ele pode gerar um certo desalinhamento, né? E aí, consequentemente, você vai ter algum prejuízo. Esse prejuízo pode acarretar na sua enxaqueca, no seu sono, no seu mal-estar, como o Rodrigo já falou aqui outras vezes. Então, assim, tudo que você faz de forma exagerada e de forma compulsiva, você vai estar gerando um certo desequilíbrio aí na sua vida, no seu corpo, na sua mente, em tudo mais aí. Legal, amigo. Ótimo, ótimo. Comer um pouquinho de tudo, né? Você tem que Ah, dosar, não adianta você querer exagerar que vai dar zica. e Thiago, né? A gente que gosta muito do Pilates, a gente estuda, aplica, pratica. Pessoal, é um método excelente, é um investimento que você tem retorno, né? Novamente, é muito mais do que só exercício, mas é um exercício, né, completo, trabalha bastante o corpo. Quem mais que tem aqui, amigo? Estou aqui como seu assistente aqui, ó. A Helena, estou amando a explicação da labirintite, né? A Marilisa está aí, a nossa amiga psicóloga está aí também. Pessoal, boa noite. Quem está aí chegando de depois aí, quer deixar sua pergunta aí para o nosso mestre Thiago, a gente vai colocar ele no paredão e sugar tudo. Compartilha aí, pessoal, aí, coloca no aviãozinho, distribui para seus amigos, coloca joinha, coraçãozinho, que vai ajudar bastante, tanto eu quanto o Rodrigo aqui, para a gente estar colocando mais conteúdos cada vez mais aí nas nossas lives aí. Legal. Thiago, e você? Você já teve crise de enxaqueca? Nunca, enxaqueca eu não tenho, graças a Deus. Não. E cefaleia? Cefaleia? Sim, cefaleia atencional, isso é algo corriqueiro na minha vida. Falar um Sim. pouquinho disso. Tensional? Não, tensional. Muito mais é pelo estresse, muito mais é pelo cansaço físico, né? Muitas vezes a gente acaba tendo um desgaste muito grande, né? Acho que nós profissionais da área, a gente tem uma carga um pouco forte, né? De conduzir os nossos pacientes a melhora e em alguns momentos a gente acaba também tendo essa tensão, né? E fora a nossa tensão do dia a dia, né, Rodrigo? Então, é pertinente a gente ter também. Eu tenho dor de cabeça, não com frequência, mas
Hoje é mais controlado, mas eu sei que muitas vezes essa minha cefaleia é devido a sono ou intervalo muito grande de alimentação, né? Você comer um horário e ficar 6, 7 horas sem comer devido à correria, devido às coisas que a gente tem, mas hoje eu já tenho controlado muito isso, né, no meu dia a dia e tenho colocado isso mesmo em ação de estar tendo uma alimentação um pouquinho mais balanceada em relação aos horários, né? Mesmo você comendo várias vezes ao dia, conseguindo controlar isso e conseguindo também dormir às 8 horas. Eu normalmente costumo dormir 6, que eu consigo ficar bem, mas o legal seria dormir 8 e dormir totalmente no escuro, né? Nada de luzinha de televisão e nem um luzinha de celular ou alguma outra coisa. Eu tento deixar tudo apagado para você poder gerar aquele sono REM bem profundo, para você poder descansar. Porque é interessante, né, que mesmo com o olho fechado, né, a luminosidade ela atravessa a pálpebra, né? Então, eu também gosto muito, eu relaxo bem mais quando dormir assim, né, tudo escuro. Ainda mais o dia que a gente está cansado, assim, parece que um pouco irrita, cansa, né? E eu sempre costumo, Thiago, eu tenho estudado também aí já há um tempo, né? Ah, a gente sabe muito sobre essa hiperestimulação do cérebro, né? Devido aí a maus hábitos, devido ao uso dos eletrônicos, né? E em relação à luz, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes aqui, né? Primeira coisa, quando chega reclamando de dor ou quando está com dor crônica, eu já começo, olha, minha primeira recomendação, sempre tem isso. Qual tipo de luz você tem no seu quarto? Então, eu recomendo a luz amarela, né? Não a luz branca de LED, que já tem aí esses estudos da luz azul, do LED, como ela hiperestimula. Você falou bem aí dos eletrônicos, né? Antes da gente começar a live aqui, eu já vim aqui, coloquei já, né? Já escureceu, já coloquei o protetor aqui já para inibir a luz, né? Então, são pequenas coisas que juntam todo, né? Nosso corpo, você já falou muito bem aí, né? O nosso corpo é um todo, são vários sistemas, né? E a gente tem que ser sincero com nós mesmos, analisar um pouco de tudo, né, Tiago? Não, exatamente. Acho que não adianta a gente tá falando aqui realmente de um assunto, mas tem ligações. O nosso corpo é uma máquina. Se essa máquina não funcionar corretamente, ela vai ter desequilíbrio. É igual o carro, né? Se você tiver algum problema no motor ou no seu escapamento, simplesmente você vai ficar na mão. E o nosso corpo é a mesma forma. Isso acho que é o que a gente tem que vivenciar. A gente tem que ter um olhar global e não um olhar fixo àquele problema que eu tenho ou aquele problema que vai existir. Aquele problema que eu tenho, ele existe. Da onde? Então a gente investiga. Pode gerar outro problema para outras regiões? Pode. Então, se você não curar aquilo lá vai rodar para outro ponto. Então, se você não ter um olhar clínico nesse sentido, nesse formato, você não vai conseguir tratar de forma eficaz. Você simplesmente vai tratar o beabá ali e acabou. Ô, É, amigo, eu queria citar uma coisinha só, que é uma coisa também que eu acho que a gente poderia aproveitar para esclarecer aí para o pessoal, que é o seguinte, né? Há um tempo atrás, tinha-se medo de se praticar alguma atividade física, porque é possível, sim, que o exercício físico ele seja um gatilho de disparar aí a enxaqueca, né? Então, eu estou até vendo aqui tinha visto aqui, hoje eu estava lendo esse artigo aqui de 2018, né? Tem até esse termo que eles criaram, né? Que até confesso que eu não sabia, né? Tipo a cefaleia do exercício, né? E aí algumas pessoas são assim, não entendem um pouquinho, né? Acabam sendo roubadas, né? Então não faço exercício, porque toda vez que faz muito esforço, eu fiz aquilo causou um gatilho. Então, novamente, precisa você procurar aí o seu fisioterapeuta, né? Para estar bem orientado, né? Ou médico, educador físico, né? Os profissionais aí que trabalham com movimento, para a gente você voltar isso de maneira gradativa, porque o que ele está dizendo aqui, né? Que embora, né? O exercício ele pode ser um gatilho para algumas pessoas, principalmente quando estiver nessa fase mais né? Do desequilíbrio alimentar, sono, estresse, alimentação, que a gente já falou, né? Mas
o próprio artigo falando disso, mas dizendo que é essencial que a pessoa pratique, né? Aí o seu exercício, né? É muito interessante isso. O que eu vejo, que, por exemplo, as pessoas chegam para mim, tô com dor de cabeça. Assim, vamos fazer o exercício vai ajudar. Muitas vezes, quando você tá com aquela dor de cabeça mais leve ou até moderada, o exercício é muito eficaz, que ele vai, mesmo que ele dá aquele estímulo, né? Ele vai, ao mesmo tempo, ele vai conseguir dosar os outros hormônios, as outras substâncias que estão dentro do seu corpo, para equilibrar um pouco daquilo que está em excesso. Então, é muito importante a prática desse exercício nesse momento que você está com uma cefaleia ou com uma dor um pouco mais intensa. Às vezes, até mesmo quando ela está mais forte, você pode estar a executar, mas às vezes você executa de uma maneira um pouco mais suave para ver como a pessoa vai desencadear após a execução, né? Certo, certo. Legal. Amigo, quanto tempo temos aí? Acho que o meu, acho que mais 4 minutos aí. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Vamos lá, vamos fazer 2 minutinhos e depois os outros restantes a gente faz a parte final aí. Senão a gente fica aqui até amanhã falando e vai horas. A gente gosta, né? Quando a gente planeja, quando a gente faz as lives, né, pessoal, a gente planeja uma coisa assim bem direta, bem clara, bem transparente para vocês poderem estar entendendo realmente daquilo que a gente conhece, do nosso conhecimento, do meu conhecimento, do conhecimento do Rodrigo também. Eu posso falar assim que o Rodrigo, eu já falei na live passada, falo agora, ele foi meu mentor na parte do Pilates, ele que iniciou todo o meu conhecimento ali em 2011, já fazem quase 10 anos, 10 anos aí, né, Rodrigo? Você tá ficando velho, hein, amigo? Eu não, eu tô igual vinho, eu tô cada dia mais... você tá novinho, não tá não. Vamos lá. Já fazem 10 anos aí que a gente se conhece, que a gente sempre troca figurinhas, né? E a gente tem tanto eu quanto ele, a gente acaba entendendo de uma forma bem sucinta, assim, a gente tem uma ideia bem parecida e bem próxima de trabalho, né? E a gente gosta muito de abordar temas que requer de abordagem das pessoas, que as pessoas sentem esse tipo de dificuldade e vivenciar realmente tudo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, né, Rodrigo? Então, é grato e gratificante poder ter outras pessoas que a gente tem admiração, que a gente pode confiar, que a gente pode ter um trabalho bem dinâmico, né? O seu trabalho, assim, eu gosto muito, acompanho, então a gente acaba tendo um entrosamento, assim, bem interessante aí de condutas e tratamentos, né, Rodrigo? Obrigadão pelo seu conhecimento aí, pela sua experiência e não tem nem o que responder, né? De nada, amigo. A gente, quando ama o que faz, né? Tá até uma outra amiga aqui, a Jocelyn aí, que tá morando no Sul, deve estar congelando. Oi, Jô. Fez Unicamp lá com a gente, com a nossa equipe, né? Tem aí, acho que o dobro da nossa experiência aí, né? Muito bacana ela tá aqui prestigiando a gente. Obrigado, Jô. E é quando a gente gosta que faz, né, Thiago? E a gente gosta de ver as pessoas melhorarem, é por isso que a gente estuda, né? Para isso que a Com gente se certeza. desgasta, né? A gente está aqui para querer ajudar as pessoas de alguma maneira que a gente consiga, né? Então, para a gente não tem preço, né? Essa satisfação, né? É gratificante, ainda mais assim, hoje eu convidei o Rodrigo aqui realmente para participar conosco aqui da live, não só para falar do meu conhecimento, mas ele passar do conhecimento, e é uma troca muito gostosa, né? Tanto o pessoal dele quanto o meu, a gente consegue ter um debate muito grande, como foi na live passada, né, Rodrigo? A gente conseguiu aí transmitir um conteúdo de qualidade. Eu vou estar colocando nos meus contatos também, na minha transmissão. Vou jogar a live lá para o pessoal estar acompanhando também. Quem não conseguiu assistir aqui no Instagram. Vou jogar depois lá no site, no Facebook aí também, para o pessoal poder compartilhar e poder estar conseguindo assistir a live depois aí, quem não conseguiu assistir.
tá bom? Rodrigo, quero que você faça os seus agradecimentos finais, tá? Depois eu faço aqui o meu. E tô aqui aberto aí para nossas próximas lives, para nossos conteúdos aí, que eu creio que está sendo muito gostoso, muito prazeroso, não só para mim, mas eu acho para você também, para as pessoas que estão assistindo essa live. Amigo, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre uma honra e um prazer. Agradeço também aí todos que ficaram com a gente, que entraram depois, que depois, como você já disse, puder compartilhar aí para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e também o conteúdo aí correndo para ajudar mais pessoas, né? Então, é isso aí. Agora, Então, cara, quero te agradecer também pela música que você vai cantar na próxima live, tá bom? não, beleza, a gente marca, a gente faz Mas aí, eu calma, você vai canto. se empolgar. Eu vou deixar, só você 20 segundinhos. Não, eu vou deixar isso pro final, a gente faz isso no finalzinho, ou eu toco, ou quando a gente faz alguma gracinha aí, só para dar uma descontraída aí, a gente marca uma próxima live aí, ou pelo meu canal, ou pelo seu, a gente vê e deixar aberto aí pro pessoal ficar curioso e na expectativa do que será. Agora eu tô pensando a gente chamar o Diegão para fazer uma sobre Pilates. Oh, beleza, Vou chama o colocar Diegão. o Diegão na parede. Não, eu acho que o Diegão é tudo certo. O cara Só tem que achar um horário que ele não está em curso, porque você quer achar ele, você vai em um curso de Pilates, ele está lá ministrando o curso. Não, aí a gente vê um dia que dá o programa, né? Não deixa tão em cima, a gente programa um dia aí tranquilo que a gente consiga colocar ele na parada para fazer um bate-papo assim top, porque o cara é punk. Ali tem café no bule. Não, aquele lá tem. Aquele lá, sem palavras, né? Juntou o C e o Diegão, o negócio vira festa. Amigão, obrigado. Bom descanso aí, viu? Imagina, brigadão, obrigado por tudo aí. Pessoal, vou deixar essa live depois aqui no Instagram, no IGTV, já vou subir, tá? Vou compartilhar também no meu canal lá da lista de transmissão, vou deixar pro pessoal todos lá. Se quiser passar o meu contato também, Rodrigo, passa, que daí eu já incluo lá no canal também para deixar lá a live para todo mundo. E Legal. vou ver se jogo também no Facebook e deixo lá no site meu aqui do Instituto. Querido, obrigado mais uma vez, muito grato. E a gente marca uma próxima aí, a gente vai conversando, beleza? Legal, brigadão, boa noite a todos Boa aí. noite. Valeu, abração. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.